E aí, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Essa é a nossa aula de número 11. Vamos começar hoje, dia 13 de junho de 2014, o módulo de hardware avançado, tá? O módulo de hardware Jedi Ninja Mega Power. A gente vai começar hoje na aula de número 11 do nosso curso completo, tá? Então, os slides vocês vão saber onde baixar aqui embaixo no YouTube. Né, tem na descrição da aula, tem dizendo onde você baixa o material com os slides dessa aula. E você também aqui embaixo no YouTube, você pode inscrever-se no canal para ficar sabendo sempre que uma nova aula é postada no ar para vocês. Você vai poder ficar sabendo quando novidades são colocadas aqui, tá? Que mais? Se gostar da aula, dá um joinha. Se não gostar da aula, dá um joinha lascado e tá tudo certo. O importante é que você aprenda, tá? Dê seus comentários também, é muito importante vocês comentarem. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Assim que eu tiver tempo, eu sempre respondo o máximo possível, tá? Vamos lá, vamos para o nosso assunto. Aqui eu já fui para o primeiro slide, né? Quer dizer, o segundo slide, nosso primeiro slide está aqui. Eu tentei configurar os slides para que eles pudessem ficar na tela toda, mas infelizmente eles não ficaram. Então, por favor, me perdoem, porque essas barras pretas vão acompanhar as nossas aulas de hardware avançado até o final, certo? Vamos lá. Vocês já sabem como me encontrar, né? Tem o site euvopassar.com.br, o beabyte.com.br. Resumidamente é o seguinte, o Eu Vou Passar é simplesmente o maior e melhor curso para concursos públicos do país, ok? Então, você lá por apenas R$40 de mensalidade, você tem acesso a mais de 8.000 horas de aula e para você poder assistir quantas vezes quiser e baixar para o seu computador, inclusive. Então, lá no Eu Vou Passar, você pode simplesmente experimentar, se quiser. Paga o primeiro mês, tá lá, paga o primeiro mês, baixa tudo aquilo que você achar interessante de aula para concurso, português, raciocínio lógico, matemática, direito constitucional, e aí você não renova a assinatura, né? Mas quando precisar de novo, vai lá e paga de novo a assinatura de um mês e aproveita. Mas quem paga a assinatura e fica mantendo-se mensalista do Eu Vou Passar tem acesso a muita coisa além simplesmente das aulas em vídeo, tá? Nós temos o beabyte.com.br, que é um site que oferece informação totalmente gratuita, são cursos de informática e de outras áreas para profissionalismo, cursos voltados para que você se profissionalize, como cursos de Excel, cursos de Windows, não voltados para concurso, como esse curso que a gente está tendo aqui, tá? E é totalmente gratuito o Beabyte e oferece certificado depois que você conclui cada módulo, ok? Tá aí, meus e-mails são esses e o meu Facebook está aí, minha fanpage, tá? Então isso aqui é minha página no Face. Lá na página do Face você não solicita amizade, porque eu não tenho perfil no Face. Você apenas curte a página e aí toda atualização que eu fizer no Face você vai ficar sabendo, tá? Bom, chegamos aqui, já tinha avisado vocês sobre isso. Vamos fazer um resumo interessante sobre o que a gente precisa ver, né? A gente viu algumas coisas nas primeiras aulas, mas vamos aprofundar agora. Primeiro, quais são os principais componentes de um computador? Os principais componentes de um computador são a CPU, que é o cérebro do computador, e a memória principal, isso com certeza. Nós também lembramos das memórias auxiliares ou memórias secundárias, ou também conhecidas como memórias de massa. A diferença entre os dois tipos de memória é que a memória principal ela só serve para armazenar informações enquanto o computador está trabalhando. Ela é a chamada memória RAM, não é? E a memória principal, ela armazena informações apenas enquanto o computador está trabalhando. As memórias auxiliares, elas são também chamadas de memórias permanentes. Memórias permanentes, ok? Ou memórias de massa, ou memórias não voláteis, são memórias que armazenam informação por tempo indeterminado, servem para guardar informação por tempo indeterminado. E nós também temos à nossa disposição, como parte integrante dos computadores, os dispositivos de entrada e saída, certo? E aí são os chamados periféricos, periféricos de entrada, periféricos de saída, periféricos de entrada e saída. Esses são os componentes de um computador. Tá faltando algo? Tá faltando algo. Esse algo
é a estrada que interconecta todos eles, a estrada que interliga todos eles. Que estrada é essa? Nós já conhecíamos, são os barramentos. Então, barramento é a estrada que liga os componentes do computador. Vamos devagar com uma coisa. Qual é a motivação da existência dos barramentos? Como a gente está vendo aqui. Qual é a motivação? Por que existem barramentos? Pelo seguinte, vamos imaginar que cada componente do computador seja uma espécie de cidade, uma vila, um feudo, uma aldeia, em tempos da Idade Média, por exemplo. E aí essas aldeias elas precisam se comunicar, precisam trocar mercadorias. Então essa aldeia cria uma estrada para interligar a essa aldeia aqui. Mas essa aldeia também cria uma estrada que ela usa para interligar essa aqui. E também cria uma estrada para interligar a essa aqui. Pronto. Então nós temos aqui uma aldeia interligada às outras três. Mas espera aí, ainda está faltando o seguinte. Ainda está faltando essa aldeia interligar-se a essa aldeia criar uma estrada para interligar-se a essa e finalmente essa aldeia criar uma estrada para ligar para essa. Então perceba, seria possível interligar os componentes do computador por meio de caminhos dedicados. Quando a gente diz que um caminho ele foi criado exclusivamente para fazer um tipo de comunicação, certo? Ele é um caminho dedicado. Seria possível fazer um computador composto só de caminhos dedicados? Seria possível, mas seria muito complicado e muito custoso, né? Imagina, quando eu falo de memórias auxiliares, eu não estou falando só de uma aldeia, eu estou falando de várias, um HD, um pendrive, outro pendrive, o CD, eu estou falando de várias. Então, se você perceber, isso aqui significa várias possibilidades, portanto, seriam várias estradas entre a CPU e cada uma delas. Seriam várias estradas entre a memória principal e os dispositivos de entrada e saída, porque quantos dispositivos de entrada e saída existem? Poxa, diversos. Então seriam estradas demais. Portanto, barramentos foram criados, a motivação dos barramentos foi justamente para diminuir o número de interconexões no computador, diminuir drasticamente o número de vias, o número de estradas dentro do computador, simplificando o projeto de um computador, né? Para construir um computador é mais simples fazer uma grande estrada a qual todos estão conectados, em vez de fazer uma pequena estradinha para cada dupla de itens a se comunicar, certo? Portanto, os barramentos são esse caminho que interliga todo mundo. É por isso que quando a gente fala em barramento, há uma expressão muito importante. Barramento não é um caminho dedicado, barramento é um caminho compartilhado. Barramento é um caminho compartilhado, é um caminho que todo mundo usa, todo mundo pode usar, é uma grande rodovia que todo mundo pode usar. Então imagine uma grande estrada para a qual as aldeias se interligam através de pequenas estradas. Então as memórias auxiliares entram na rodovia por aqui, a CPU entra na rodovia por aqui. Se alguém quiser sair da rodovia e entrar na memória principal é por aqui. Portanto, uma grande estrada compartilhada. Esse é o conceito de barramento. Qual é o ponto positivo de ser uma estrada compartilhada? Simplificar o projeto, desenhar mais facilmente, construir mais facilmente. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo de um barramento, de um caminho compartilhado, é que, por ele ser compartilhado, normalmente ele não pode ser usado por mais de uma dupla de componentes. Veja só o que esse desenho está mostrando. Ou seja, existe tráfego, né? Olha só o que vai acontecer aqui. A CPU está falando com a memória principal, então a CPU vai lançar um sinal elétrico, esse sinal elétrico vai atravessar o barramento e vai chegar na memória principal. É isso que acontece, a CPU lança os seus sinais elétricos vão para a memória principal como a CPU endereçou.
Mas aí os outros equipamentos, os outros componentes do computador não vão poder falar. Enquanto o barramento estiver sendo usado, enquanto o barramento estiver ocupado, os demais componentes que desejam utilizá-lo vão ter que aguardar. É a teoria do banheiro público, né? O que é a teoria do banheiro público? Vamos, num momento de descontração, explicar o que é a teoria do banheiro público. Então, imagina que isso aqui é o barramento. O barramento é por exemplo, aquele banheiro químico que tem em festa de carnaval, de São João e tal, né? Já tem alguém aqui transferindo informações pelo barramento, né? E depois de uma festa, tem um bocado de gente esperando que não aguenta e que tem gente esperneando porque não está aguentando. Imagina, o nosso barramento está aqui sendo usado, certo? Tem alguém transmitindo dados através do nosso barramento. E tem outros equipamentos querendo usar o mesmo barramento, talvez para transferir o mesmo dado em quantidades diferentes, talvez, mas com certeza o mesmo tipo de dado. Isso lembra muito bem barramento. O pessoal está querendo transmitir o barro no barramento. Então a ideia é essa: barramento é um caminho compartilhado, um caminho que serve para todo mundo, mas só pode ser usado por vez. Então, qual é o problema do barramento? O problema, se você responder na prova que o problema do barramento é o mau cheiro, está errado. O problema do barramento é o gargalo, certo? O barramento é um gargalo. O principal ponto negativo da ideia de barramento é que, como ele só pode ser usado por vez, ele acaba se tornando um gargalo. Simplificou o projeto dos computadores, ficou fácil construir computadores com a ideia de barramento, mas ele é um gargalo. A velocidade, ela converge nele. Ele é o elo mais fraco da velocidade. Se ele estiver sendo usado, ninguém mais pode usar, ok? Seria mais interessante, mais rápido para o computador se a gente tivesse, claro, caminhos compartilhados. Olha só. Desculpa, seria mais rápido, deixa eu olhar para o computador, corrige o que eu disse aí. Seria mais rápido para o computador se nós tivéssemos caminhos dedicados. Muito obrigado por ter me corrigido. Certo? Caminho compartilhado, que é o barramento, é mais gargalo, né? Então vamos lá. Tem um conceito que se fala muito, se cobra muito em provas um pouco mais avançadas, já que esse assunto inteiro é para provas mais avançadas, só lembrando a você disso, né? Que é a largura do barramento. Certo? Os barramentos, hoje em dia nem tanto se fala nisso e a gente vai ver por quê. Mas se conversa muito, se aborda muito o conceito de largura de barramento. Um barramento é um caminho por onde informações elétricas trafegam. Então o barramento é um fio, né? Por onde a eletricidade trafega? A eletricidade trafega por caminhos que conduzem eletricidade, caminhos metálicos, por exemplo, fios. Então, um barramento é, no mínimo, um fio. No máximo, um conjunto absurdo de fios. A largura do barramento, ela diz exatamente quantos fios formam um barramento. A largura de um barramento é medida em bits, certo? Então, largura de barramento é medida em bits. Você fala que um barramento tem 4 bits de largura, é porque ele consegue transmitir ao mesmo tempo 4 sinais elétricos. 0100, por exemplo, ou então 0110, ou então 0111, tanto faz. Então, largura de barramento. Largura de barramento é o que indica quantos sinais elétricos podem ser transmitidos simultaneamente, certo? Olha só aqui. Imaginemos um barramento com 4 bits, que é o nosso exemplo. Um barramento com largura de 4 bits, que é o que está aparecendo aqui. Um barramento com largura de 4 bits é um barramento que consegue transmitir 0,
1100, por exemplo, ou então 1101, ou então 1100, e aí vai. Se eu tenho um barramento que tem 4 fios, ele consegue transmitir 4 sinais elétricos, 4 bits de uma única vez, ok? Você já está pensando comigo o seguinte, provavelmente. Se eu te perguntar agora, um barramento com largura maior, ele tende a ser mais rápido? Concordo. Então, a tendência, poxa, se eu tenho um barramento com largura de 4 bits e eu tenho um outro barramento com largura de 16 bits, são 16 bits, são 4 vezes mais bits que um barramento transfere em relação ao outro. Então, imagina, eu tenho um barramento aqui com 4 bits, eu tenho um aqui com 16. Se eles vão transmitir na mesma hora, por exemplo, um pulso, eles transmitiram. Esse aqui transmitiu 4 bits, esse aqui transmitiu 16 bits, certo? É claro que esse barramento aqui é mais rápido, ele consegue transmitir mais bits por vez. Mas veja só, a largura não é o único fator, não é o único fator. Então preste atenção a isso. A largura de um barramento, ela diz quantos bits, quantas informações ele transfere de uma vez só. Beleza. Normalmente, quando a gente só analisa a largura, larguras maiores significam velocidades maiores. Beleza, mas existe um outro fator. Existe um outro fator para compensar. Este outro fator a gente ainda vai conhecer, ok? Portanto, vamos trabalhando largura de barramento. Largura de barramento é medido em bits, certo? Vamos lá. Vamos desenhar aqui, vamos ampliar o nosso esquema. A gente já começou a ver isso na aula passada. Nós falamos sobre barramento de sistema e falamos sobre os barramentos de expansão, certo? Nós tínhamos começado, inclusive, com os barramentos de expansão. Os barramentos de expansão são aqueles barramentos que interligam os periféricos. Então, você vai ligar scanner, impressora, teclado, mouse, tudo diretamente em barramento de expansão, certo? CPU e memória principal, os dois principais componentes do computador, eles são interligados por um barramento principal e super importante chamado barramento de sistema. A gente já viu isso. Então, inclusive a gente viu na aula passada, nas aulas passadas, que o barramento de sistema em si não existe. Fisicamente falando, não existe. O barramento de sistema é hoje construído sob a forma de um conjunto de chips na placa-mãe chamado chipset. Então, a placa-mãe é a grande cidade dos componentes eletrônicos do seu computador. A placa-mãe é o grande mapa onde você vai encaixar os equipamentos. E esses equipamentos vão se interligar por meio de barramentos, estradas na placa-mãe. E o principal barramento, na verdade, não é visível, não é uma grande estrada. Você não olha para ele, para o mapa da placa-mãe e vê uma estrada. Você vê 2 chips lá na placa-mãe, que a gente conhece como chipset. A gente vai voltar a falar sobre o chipset, tá? Portanto, deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos começar a ver barramento de expansão. Só que a gente não vai ser tão superficial como a gente foi na primeira parte, da parte mais básica, certo? A gente vai aprofundar um pouquinho. Primeiro a gente vai lembrar de alguns barramentos que hoje em dia nem mais são usados, tá? Qualquer coisa, vamos começar com o seguinte. O que são os barramentos de expansão? Caminhos secundários que servem para ligar o chipset aos periféricos. Então, os periféricos do computador, né? Mouse, o teclado que está aqui, impressora e outros dispositivos. A webcam, ó, a webcam, está aqui uma webcamzinha. Todos esses dispositivos, eles são ligados por meio de barramentos de expansão, certo? Por exemplo, essa webcam, claro e evidente, né? Está aqui a webcam, ela é ligada pelo barramento USB, ó. Tá aqui o plug USB que a gente conhece, que a gente vai falar também mais aprofundado sobre o USB, ok? Então, existem os barramentos internos e os barramentos externos. Os barramentos internos ligam os periféricos que ficam dentro do gabinete. Normalmente, esses periféricos, não significa o tempo todo, mas normalmente esses periféricos, eles são em formato de placa ou discos.
né? Assim, placa é um jeito, ou discos. Disco rígido, SSD são uma coisa, placa de som, placa de rede, placa de modo é outra coisa. Então, ou eles são placas que se encaixam lá nos slots, como a gente viu, ou eles são discos que se encaixam em outros barramentos. E existem os barramentos externos, que são os barramentos que ligam os periféricos fora do gabinete. O barramento externo mais famoso é o USB, que é o que liga hoje praticamente tudo ao seu computador, certo? Vamos lá, vamos começar com um barramento interno muito antigo, jurássico, certo? O barramento ISA era um barramento que existia em torno de, se não me engano, 1992 até 1997. Talvez você esteja me assistindo, você não seja nem nascido, né, nessa época, ou talvez sim, mas vamos lá, faz muito tempo. O barramento ISA, ele era encontrado nas placas-mãe na forma de um slot preto, desse tamanho aqui, ó, grandão, tá? E ele servia para encaixar qualquer tipo de placa, placa de som, placa de modem, placa de vídeo. É um barramento antigo, ninguém usa mais, certo? Ele tinha uma largura de 16 bits e conseguia transmitir 16 megabytes a cada segundo. Olha só, pessoal, é isso que importa num barramento, certo? No final das contas, no final das contas, se uma tecnologia nasce e outra tecnologia morre por causa da que nasceu, muito provavelmente, a tecnologia que nasceu é mais rápida. E a velocidade em si não é medida em bits. A velocidade é medida em bytes por segundo ou bits por segundo. Então, quantos bytes por cada segundo o barramento ISA conseguia transmitir? 16 milhões, um pouco mais do que 16 milhões. 16 megabytes por segundo é muita coisa. Esse barramento conseguia transmitir 16 megabytes por segundo. Esses dados, João, em nome de Deus, eu preciso decorar esses dados? Eu diria que não. Eu sinceramente acho que não. Especialmente do ISA. A gente vai chegar num barramento que eu vou dizer, decore. Decore porque eu acho que é importante saber. Depois disso, esses aí, o ISA mesmo, se um cara pergunta por ISA, ele não está perguntando por informática, ele está perguntando por história. Isso é história. História antiga, certo? Vamos lá. O próximo barramento é o substituto do ISA, um barramento chamado PCI. O barramento PCI, por incrível que pareça, né, ele teve sua estreia lá pelos idos de 1995 e até hoje pode ser encontrado em placas-mãe. São esses slots brancos aqui. Essa foto aqui, ela mostra uma placa-mãe muito antiga, que ela tem 5 slots ISA, certo? 5 slots. Hoje em dia você encontra placas-mãe com 1 ou 2, apenas para manter compatibilidade, apenas para manter respeito, eu acho que até para manter a tradição. Então ele é usado para a mesma função que o ISA era. E foi ele que matou o ISA, na verdade, certo? Ele é o substituto do ISA, tal. Ele pode ser encontrado ainda hoje, mas em menor quantidade. A velocidade dele é muito maior do que a do ISA, certo? E a largura dele é 32 bits. E ele foi o primeiro barramento da história a ter a característica de plug and play. Foi o primeiro barramento a receber plug and play. Veja só, lembra do plug and play? Plug and play significa connect e use. Conecte e faça funcionar, é o que significa plug and play. O ISA não tinha isso. Qual é a vantagem do plug and play? O plug and play é uma tecnologia que faz com que o computador, na hora que você plugue o equipamento, você plugou o equipamento, ligou o computador reconhece o equipamento. O equipamento que foi colocado ali, ele é reconhecido pelo Windows e aí facilita a instalação, certo? Então, um detalhe com o plug and play, é bom que a gente saiba, eu vou tentar mencionar o plug and play com mais detalhes na próxima aula, mas um detalhe sobre o plug and play é o seguinte: o plug and play, ele não garante a instalação do equipamento, ele garante o reconhecimento, garante a detecção do equipamento, ok? É isso que o plug and play garante. E o ISA não tinha isso. Quer dizer, na hora que você plugava uma placa na época do ISA e ligava o computador, o Windows daquela época, que era o Windows
3.1 e depois o Windows 95, o sistema operacional, não reconhecia a placa. E você tinha que fazer um trabalho manual primeiro para a placa ser reconhecida. Aí era dose, era um negócio realmente complicado. A gente carinhosamente apelidava aquela época de plug and pray, que significa conecte e reze para o seu computador fazer aquele negócio funcionar. Mas o PCI foi o primeiro dos barramentos a usar plug and play. Então você plugava um modem, o Windows reconhecia, plugava uma placa de rede, o Windows reconhecia, plugava uma placa de som, o Windows reconhecia, certo? Era uma maravilha, foi uma mudança e tanto. Hoje em dia todo mundo é plug and play, certo? Um detalhe também que é interessante, que agora eu tenho que me lembrar que eu falei sobre isso, sim, o PCI ele não é hot swap. Não significa que você pode plugar e desplugar com o micro ligado, não é isso. Ele não é hot swap. Hot swap é uma característica que a gente já viu, que é você poder desligar, plugar e desplugar o equipamento sem desligar o computador, diretamente, assim, pode plugar e desplugar. O PCI não é assim. O PCI só é plug and play. Você desliga o computador, põe a placa, liga o computador e aí o Windows reconhecia a placa que você colocou, ok? Vamos lá. Precisa decorar esses dados aqui? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Se tiver espaço no seu cérebro, maravilha, mas eu acho que não. Bom, tá aqui um barramento que é mais novo que o PCI, porém já morreu, porque ele não é tão versátil quanto o PCI, certo? É um barramento conhecido como AGP, tá? Ó, AGP, eu falei nele na aula de questões passada, né? O AGP era apresentado nas placas-mãe como um slot só, tá? E ele era usado somente para um objetivo, somente para placas de vídeo. Então, a gente não colocava modem aqui, a gente não colocava placa de rede, não colocava placa de som, não colocava placa de mais nada. Era só placa de vídeo, ele só era usado para placa de vídeo. A velocidade dele era absurda em comparação aos demais, né? Chegava a 2.1 gigabytes por segundo. Tá? Isso é quase 20 vezes o que o PCI conseguia, né? É um absurdo. Um detalhe aqui é por que criou-se um barramento que serve para ligar somente um tipo de equipamento, somente uma placa de vídeo. Porque, pessoal, a partir dessa época, foi mais ou menos, eu acho que 2000, 1998, 2000 por aí, os computadores passaram a ter mais processamento e passaram a permitir jogos e aplicações, programas mais pesados, graficamente falando, mais pesados. Então, a placa de vídeo passou a ser um equipamento que exigia muita velocidade mesmo. Ainda hoje, as placas de vídeo exigem muita velocidade. Então, foi criado um barramento só para a placa de vídeo. Na verdade, eu acho que ele nem merecia ser chamado barramento. Porque como ele só era ligado à placa de vídeo, ele não era um caminho compartilhado. Era uma ligação direta entre a CPU, o chipset, para ser mais preciso, e a placa de vídeo. Então a GP em si era um caminho dedicado, não era um barramento. Mesmo assim, ainda nas provas, se mencionarem, vão mencionar barramento, a GP. Mas ele não merece ser chamado de barramento. Ele é melhor do que um barramento. Ele era criado especialmente para placas de vídeo. Só que morreu. E morreu de vez, você não encontra mais não. Por quê? Porque o substituto dele é muito melhor do que ele, certo? Este substituto que nós vamos conhecer a partir do próximo slide, só na próxima aula, tá? A gente está terminando aqui o nosso horário. Mas, ó, preciso decorar, João, preciso decorar a velocidade do AGP, né? Não, eu acho que não. Agora, só um detalhe aqui, porque já que eu me prontifiquei a explicar tudo, o AGP, ele nasceu, a sua primeira versão nasceu com uma velocidade de 266 megabytes por segundo. Era o chamado AGP 1x, AGP velocidade original. E aí ele foi evoluindo para AGP 2x, 4x, até chegar à última versão comercializável, que foi o AGP 8x, com 8 vezes essa velocidade, certo? 2.1 GB por segundo. Portanto, a AGP 8x nada mais é do que a última variação do AGP, 8 vezes mais rápido do que o AGP original, ok? É só isso. O barramento AGP era usado somente para placas de vídeo. O barramento AGP não é mais usado hoje em dia, por quê?
porque já tem um substituto muito melhor, ok? E vamos conhecer esse substituto que você já viu, a gente lembra que a gente já viu na aula de hardware básico. A gente vai conhecer, saber um pouquinho mais sobre esse substituto na nossa próxima aula, ok? Um abraço, fica com Deus e até lá.